dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 16, vamos ler juntos, acompanhar, tirar lições para as nossas vidas. Atos 20, 16. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, que não era muito longe ali de Éfeso, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus, ou a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Lições de uma despedida. Meus irmãos, que texto precioso. Eu tenho tirado lições tão importantes para a minha vida, para a minha rotina. Naturalmente que há muitos descontos que precisamos dar, não é? Eu estou muito longe de ser apóstolo Paulo, né? Os irmãos estão mais próximos de serem uma igreja de Éfeso, mas o contexto era diferente, a perseguição era tremenda, não é? Mas podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. O apóstolo Paulo disse que não considerava a vida dele como de valor para ele mesmo. A mente do apóstolo Paulo era uma mente de investimento. Eu estou dedicando a minha vida para o reino. Eu estou queimando a minha vida, né, a minha vela para o reino, ou no reino. Esta é uma imagem muito boa. Quando eu mandei o Tiago, nosso filho, ainda adolescente, a ler um livro sobre investimentos, e eu queria
testar se ele tinha lido mesmo, eu perguntei, então, sobre o que o livro diz? E ele disse, olha, pai, é muito simples, eu já entendi tudo o que o livro disse. Ele disse, ele resumiu no seguinte: só fica rico quem investe. Não, mas não é só isso que o livro disse, não. Não, tem mais, pai. Só investe quem poupa. Que mais que o livro disse? Pai, só poupa quem não gasta. Então ele entendeu o livro todinho, não é? Só fica rico quem investe, só investe quem poupa, e só poupa quem não gasta, não é? Só fica rico quem investe. E a gente decide em que investir. O apóstolo Paulo tinha decidido investir a vida dele na plantação de igrejas, no reino do Senhor. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, neste mundo terreno. Ele tinha dedicado a vida dele para investir no céu, não é? O próprio Senhor Jesus disse, né? Invista os seus recursos nos céus, suas forças, né? Faça investimento nos céus, onde o ladrão não pode roubar. O reino dos céus é comparado então a um investimento. E em que o apóstolo Paulo e estes irmãos estavam investindo? Ele está em Mileto e ele manda chamar os líderes. Aqui há um debate sobre o que significava presbíteros ou bispos naquele contexto, né? Mas as pessoas mais envolvidas com a igreja. Nós temos talvez 3 tipos de envolvimento com a igreja, e aqui há lições para todos os 3. Nós temos as pessoas que são saudavelmente envolvidas com a igreja. Elas têm uma relação com o reino e com a igreja saudável. Elas contribuem, elas recebem, elas interagem, mas também há as pessoas que interagem de um modo mais doentio, seja porque há emprego excessivo de força. O apóstolo Paulo vai falar que entre vocês mesmos surgirão pessoas tentando atrair os discípulos. Em todo grupo humano, e a igreja não é diferente, há pessoas que tentam atrair para elas a atenção, e no nosso caso aqui, isso é muito baixo, o índice muito baixo, mas vocês já ouviram falar de panelinhas dentro de igreja, coronéis dentro de igreja, sem depreciar ninguém, não é? Manda-chuvas dentro de igreja. Então, pessoas que lidam com o grupo, mas de um modo assim a catequizar, a atrair para a sua liderança. Isso é doentio, porque a liderança da igreja deve ser primeiramente do Senhor Jesus, e em segundo lugar do próprio corpo, porque a igreja se autogoverna. Então o colegiado deve sempre ser respeitado nas questões que o Espírito dirige. Lembra que o apóstolo Paulo está dizendo? O Espírito me conduzia, o Espírito me orientava, o Espírito me impedia de ir para aqui ou para ali. Então ele tinha uma noção muito forte de que Deus dirigia pessoalmente. Fora isso, ele tinha um relacionamento democrático com o grupo. Então ele conversava, ele interagia, mas dentro do grupo havia alguém que não se subordinava a esse espírito do colegiado e tentava então influir de um modo mais agressivo, mais forte, exagerado. Há também os que interagem para menos. Também não é saudável quando você interage para menos. Você não frequenta, você não participa, você não contribui, você não recebe o calor, não recebe palavra, não canta os hinos. Então também é uma expressão não saudável de envolvimento com a igreja, quando você participa com força para menos, né? Ou quando você participa com força para mais, né? Não se entendendo um membro do corpo, mas um membro mais importante, um membro mais influente, ou eu não presto, eu não faço nenhuma diferença, não faz falta. Então são 2 expressões não positivas, né? E aqueles líderes
que participavam, que conduziam, que pastoreavam, né, uns aos outros. Ele vai dizer: cuidem de vocês mesmos. Então, a igreja se cuida. A gente sente isso de um modo mais intenso no nosso pequeno grupo, não é assim? Não é assim, Sônia? Não é assim, né? Lá no seu pequeno grupo de segunda-feira, a gente sente esse calor de cuidando uns dos outros. Então, se você não está sentindo este cuidado, possivelmente você está com envolvimento de menos e precisa se envolver mais para experimentar esse calor. O fato é que aqueles irmãos de Éfeso, então, fazem aquela pequena viagem até Mileto, onde Paulo tinha, com o seu meio de transporte, no caso o navio tinha aportado, estava ali aguardando os procedimentos, e ali ele tem uma reunião com os seus irmãos. Então nós destacamos no domingo sobre a importância da gente investir na igreja. Paulo estava investindo. Eu fiquei com vocês quase 3 anos. Aqueles irmãos estavam investindo na igreja. Não é perdido o investimento que fazemos na igreja. Quando eu estou falando de investimento na igreja, eu não estou falando de dinheiro para construção, também, mas muito mais do que isso, não é? É uma oração por um membro da igreja, é uma visita que acontece ali, é uma palavra de encorajamento lá, não é? Agora no nosso mundo, né? É uma curtida que você dá num programa da igreja lá no Facebook, é um compartilhar do Coral Celebrai que você está no YouTube, que você compartilha, aí você vai interagindo, isso tudo é investimento. Hoje, compartilhar uma mensagem é um investimento, é você colocando energia, força, estímulo, antigamente a gente distribuía folhetos, estão lembrados? Pastor Itiel lembra direitinho, ele era daquele tempo, né, distribuía folhetos. Hoje a gente não distribui folhetos assim na rua, mas a gente compartilha as programações, as mensagens da igreja. Então, invista na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 31, lembrem-se que aprendemos juntos. Quanta coisa temos na memória aprendida na igreja. Que bênção é a igreja na nossa vida, e a igreja somos nós. Então, nós estamos sendo bênção para outras pessoas também. Invista na igreja. Diz que eles se ajoelharam e oraram. Ora, onde é que se ajoelha e ora? É na atmosfera da igreja. É muito raro isso acontecer fora da atmosfera da igreja. Você faz isso no trabalho, mas você investe energia no seu trabalho, tempo no seu trabalho. Você faz isso na escola? Não, é na igreja que a gente tem a oportunidade deste investimento devocional. Então, quando eu saio de casa para ir à escola dominical, para ir ao culto, é um investimento, né, na igreja, naquilo que o Senhor Jesus instituiu. O texto vai dizer no versículo 28, igreja que Deus comprou com o sangue do seu próprio Filho. Então eu destaquei domingo este ponto que, ora, veja só, se descobrimos agora que tem um brasileiro que é o mais rico do Brasil, né, com 39 anos, se esse moço comprar ações de uma empresazinha lá do interior de Minas Gerais, você também vai querer comprar, porque o homem entende de investimento, né? Então, se ele está investindo em alguma coisa, deve ser bom investimento, né? Deus investiu na igreja o que ele tinha de mais precioso. Por que você não vai investir? Por que eu não vou investir na igreja do Senhor, na sua expansão, na expansão da obra missionária, né? Então, eu vou investir na igreja, eu tenho investido na igreja, né? 40 anos, e nós temos investido na igreja, porque Deus tem investido na igreja, né? Eu falei domingo, começamos o culto lá em Itaipava, irmãos, eu não pude
o pastor Heineken falou um pouquinho à noite, né? Irmãos, estava assim de gente, irmãos, no primeiro culto. Que bênção. E quando chegou a noite, o Tiago chegou lá em casa, pastor Marcos, e disse: pai, passei vergonha hoje. Como assim? Passei um apertozinho, porque ninguém pode saber não. Assim, foi difícil para cumprir o protocolo, estava duro de gente. Não é uma bênção? Igreja investe em igreja. Estamos ajudando um missionário. Hoje o nosso tesoureiro mandou ofertinha para ele. Ele pediu uma ajudazinha. A gente mandou agora uma grande oferta para missões. É investir em plantação de igrejas, investir em novas igrejas, investir na obra missionária. Mas, irmãos, eu quero fazer um segundo destaque que é muito forte para mim. Quando escrevi a boa parte, lá depois da metade do livro, lá no 4º capítulo, tem um tópico sobre desapego. E então, falando sobre desapego, e é um ponto que eu procuro refletir bastante sobre ele durante esses 40 anos, mas eu escrevi lá assim: eu sinto que ainda estou por aprender o que é estar realmente desapegado. Este é um ponto que nos desafia a todos. Meus irmãos, é impressionante a nossa tendência para o apego. É impressionante. E quando nós nos apegamos a coisas, a pessoas, a situações, a relacionamentos, quando nós nos apegamos e permanecemos muito tempo apegados àquilo, nós passamos a achar que aquilo faz parte da nossa vida. E que se soltarmos, é como se soltássemos parte de nós. Eu vejo isso até entre pastores. Pastores que deveriam deixar o ministério e não conseguem. Depois de décadas e décadas pastoreando, eles simplesmente não conseguem mais deixar. Como se não soubessem viver sem pastorear. Agora você vê que o nosso apego não é apenas em coisas ruins. Nós podemos estar apegados a coisas boas, mas apegados inadequadamente. Isso nos leva ao conceito da idolatria, de dedicarmos uma estima, uma atenção, um apego, uma dependência a algo de um modo tão intenso que só poderia ser feito dedicado a Deus. Não terás outros deuses diante de ti, né? Não construirás outros deuses diante de ti. Você tem que soltar tudo isso. O apóstolo Paulo então vai dizer no versículo 19: fiz o trabalho do Senhor humildemente. O que ele quer dizer? Ele não se apegou à fama, ele não se agarrou à estima, ele não estava nem aí para ser reconhecido diante dos homens. Não é lindo isso? Ele diz no versículo 24: minha vida não vale coisa alguma para mim. Ele estava solto até com relação à própria ideia de sobrevivência. Mais à frente em Cesareia, quando ele encontra outros líderes da igreja, e eles não querem que ele siga para Jerusalém, e começam a chorar e fazer um drama ali tremendo. Ele diz: o que vocês estão fazendo? Vocês estão aí todos preocupados porque eu vou ser preso? Eu não só estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus. Então, ora, apego à vida parece uma unanimidade. Todos nós achamos que isso é inquestionável. Uma pessoa desapegada com a própria sobrevivência é taxada como doente mental.
O apóstolo Paulo diz: eu não tenho apego à minha própria vida. Então ele tem muito para nos ensinar sobre desapego. Ele diz no versículo 33, jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Nunca cobicei dinheiro. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo para aqueles líderes com quem trabalhou 3 anos. Eu trabalhei com vocês 3 anos, não foi por dinheiro. Não foi por fama, não foi para sobrevivência, não foi por dinheiro. Eu não corri atrás do dinheiro de vocês. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Eu estou solto, eu estou desapegado. E no versículo 35, confirmando que este era o tema do seu raciocínio, ele vai lembrar uma frase do Senhor Jesus. Lembrem-se que o Senhor Jesus disse: melhor coisa é dar que receber. Então, ele está dizendo que desapegar-se da fama, da vida, do dinheiro, das coisas, e viver para servir, para doar, é melhor do que viver para receber. Então ele está dizendo, viver desapegado é a proposta do Evangelho. Eu quero viver aventuras de desapego, irmãos, e compartilho com a minha igreja essa aventura, e provoco você a viver também suas próprias aventuras. Em 2001, eu e Cristina e as crianças ainda pequenas, deixamos tudo. Nós tínhamos uma situação completamente estável, deixamos tudo, entregamos nosso ministério e fomos para um sabático de 6 meses. Zeramos tudo, de conta no banco até recolher os móveis da casa e vender carro, zeramos, porque queríamos viver essa experiência de Deus dirigindo totalmente a vida. Como o apóstolo Paulo, a única coisa que eu sei é que o Espírito vai me conduzindo de etapa em etapa. Naquela ocasião, em 2001, família minha, compartilho com você, lá no sabático, lá fora, então recebi um convite para ser o diretor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E então voltamos ao Brasil e trabalhamos na Ordem 10 anos. Ao final desse período, 11 anos, eu senti muita saudade do pastoreio, porque já eram 15 anos longe do pastoreio. Eu tinha ficado 5 anos como diretor da Convenção Batista Goiana, né? E agora mais 10, 11 anos na Ordem dos Pastores, senti muita falta. Foi quando os irmãos fizeram a loucura de me convidar para ser o pastor aqui, né? E lá vão 12 anos, caminhando para 12 anos que vocês estão me suportando. Mas lá em 2001, estabelecemos no coração o propósito de 20 anos depois, porque em 2001, completava 20 anos que eu tinha saído do interior de Minas Gerais para começar o meu ministério. E tinha colocado no coração que 20 anos depois eu faria a mesma coisa. E então nós estamos caminhando para iniciar um novo sabático. E permitindo o Senhor, agora em setembro, se a pandemia permitir, né, porque pode ser que não seja possível viajar, então terei que ajustar o cronograma, né? Mas o fato é que, nesses próximos poucos meses, eu e Cristina, estamos saindo para um novo sabático. E nós vamos, então, com a aquiescência dos irmãos, com as orações dos irmãos, com a amizade, com todo esse carinho que temos desfrutado nesses anos todos, com esse apoio dos irmãos, vamos partir então para o novo sabático. Então, decidimos
a pedir à igreja que nomeasse uma comissão de jubilação. Por quê? Porque nós não estamos deixando a segunda igreja para ir pastorear uma outra igreja. Nós estamos deixando a segunda igreja para viver esse sabático. Aí o irmão pergunta, mas e depois do sabático? Aí eu estou mais tentando aprender com o apóstolo Paulo, né? Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Então, eu estou indo para minha Jerusalém, estamos indo seguir a nossa viagem, sem saber o que vai nos acontecer. Não estou imaginando como o apóstolo Paulo que eu vou ser preso, já basta, não estou sendo chamado para a CPI, né? Então, eu não estou imaginando ser preso, mas sem saber o que acontecerá. Eu não tenho ideia precisa, definida, do que o Senhor traçará para a minha vida e da Cristina a partir do ano que vem. Então, a única coisa que está planejada é o sabático. Então, eu estou pedindo à igreja que comece os planejamentos para me liberarem, com toda a calma, com todo o carinho, com toda a oração. Não tem que ser semana que vem, mas eu compartilhei com a igreja domingo, já compartilhei com a diretoria da igreja, com os diáconos da igreja. Na próxima assembleia regular, que deve acontecer na terceira quarta-feira do mês, eu vou pedir que a assembleia nomeie uma comissão de jubilação para planejar este culto de despedida, que faremos com toda a calma, e o Senhor vai dirigir tudo, né? Como diz aqui, o Senhor, o Espírito vai nos conduzir. Mas o senhor não tem nenhum cronograma, assim, mínimo? Não, eu não tenho, porque, como sempre, eu quero discutir com essa comissão, que vai ser nomeada, né, qual seria o melhor cronograma, né? O fato é que, se os irmãos permitirem, aquecerem, já sairei, e se a pandemia permitir, já sairemos em setembro, para 4 meses em que estaremos estudando fora, voltando em dezembro, e então, em algum momento de hoje até dezembro, essa data vai ser definida, né? E aí a gente vai anunciar com toda a calma. Eu só falei domingo que eu não quero fazer um culto de despedida com a igreja dividida em 3 grupos, porque eu tenho que fazer essa comunicação 3 vezes. Né? Então, eu falei domingo pela manhã, usando algumas palavras, domingo à noite usando outras palavras, e agora usando outras palavras ainda. Mas peço a Deus que possa fazer esse culto com a igreja toda reunida. Não será uma experiência de tristeza. Eu gosto de comparar com o que vai acontecer com o casamento de uma filha. A irmã Geice tem 2 filhas lindas, né? E um dia elas vão casar, provavelmente, né? É uma pena que eu não tenha filhos na idade para casar com elas. E aí a irmã Geice vai voltar lá no quarto. E vai ver o quarto vazio. Aquilo é um misto de tristeza com alegria. Você entende, né, Sônia? É um misto assim. Agora aquele quarto está vazio, aquela cama está vazia, mas ela está feliz. Ela seguiu a vocação, a missão, o projeto de vida dela. Então, esse culto vai acontecer com muita alegria. Eu quero ouvir o coral celebrar e cantando naquele dia, maravilhosamente, não é? E teremos uma grande festa, como um casamento. É uma despedida, mas é uma alegria, porque estamos fazendo tudo dentro de um projeto orientado por Deus, não tem ninguém brigado com ninguém, e estamos dentro de um plano. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou entusiasmado com a experiência de soltar tudo, e começar tudo do zero novamente, apenas esperando que Deus, que o Espírito, né, que o vento, oriente quais serão os próximos passos.
Do mesmo modo que Deus vai dirigir minha próxima etapa, o Senhor vai dirigir a próxima etapa da igreja. Do mesmo modo. Eu não estou apavorado assim, e agora, como é que eu vou fazer, tal, não. Também a igreja não tem nenhum motivo para ficar preocupado com isso. Uma igreja com 72 anos, que teve 9 pastores, simplesmente vai ter o 10º pastor, dirigido por Deus, e uma diferença enorme, porque o 9º pastor veio depois de um tremendo trauma, uma dificuldade enorme, não é? Porque perdemos o nosso pastor de 25 anos, e foi uma luta terrível, né, para os nossos corações. E agora não, agora, naquela ocasião, não pudemos planejar, não pudemos festejar, não pudemos celebrar, agora podemos. Agora podemos planejar tudo direitinho, cultuar o Senhor, celebrar, fazer tudo de um modo a glorificar o nome do Senhor Jesus, dar um bom testemunho para a cidade, para a denominação, não é? Então, basicamente, iniciamos procedimentos de jubilação, visando um período sabático. Então, nós vamos ficar um tempo estudando, escrevendo, meditando e interpretando a orientação do Senhor. O texto termina dizendo assim: então, acompanharam Paulo até o navio. E é isso só que eu peço que os irmãos me acompanhem até o navio. Né? Isso aqui revela amizade, né? Eles oraram e eles o acompanharam até o navio. Deve ser triste ir sem que a gente possa acompanhar a pessoa que é amiga da gente, né? E essa pessoa não ter os seus amigos na despedida, na partida do navio. Então, teremos uma próxima etapa, o Senhor nos conduzirá, e eu quero que os irmãos me acompanhem até o navio. Amém? Há alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Eu fiz dessa oportunidade no domingo e também repito aqui. Porque às vezes há alguma dúvida, algum esclarecimento que qualquer irmão deseja. E estou inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento no telefone ou mesmo pessoalmente, tá bem? Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez meditando nesse texto maravilhoso da Tua palavra. Ó Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor conduziu a vida do apóstolo Paulo. Ó Deus, na sua jornada missionária, nessa terceira viagem missionária, mas o Senhor conduziu também aquela igreja de Éfeso, a ponto de o Senhor escrever uma carta específica a ela. Não somente o apóstolo Paulo, mas o Senhor Jesus também escreveu, porque aquela igreja era amada, e ela foi comprada pelo sangue do Teu próprio Filho. Como é preciosa a igreja do Senhor, como é preciosa a vocação, porque o Senhor chama todos nós para missões. Então nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Senhor da igreja, é o Deus da igreja, e é o destino da igreja. Então nós Te adoramos como igreja, e bendizemos o Teu nome. Pedimos que o Senhor continue a nos proteger, a nos dirigir, a nos sustentar e aceitar os nossos cultos, as reflexões dos nossos corações, e a nos usar para expandir o Teu reino nesta terra, neste mundo, até que o Senhor Jesus volte. E é no nome dEle que nós oramos a Ti, agradecidos. Amém. Irmãos, a ficarem em pé, porque nós ainda teremos um louvor final. E após o louvor nós sentaremos e com uma oração silenciosa estaremos assim, então, encerrando o nosso culto dessa noite. E a você que esteve nos acompanhando pela internet, a gente convida, fique mais um pouquinho, cante conosco, louve conosco, e que Deus possa abençoá-lo de igual maneira.
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim.